Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui nas Escrituras, nesse capítulo 5 de 1 Timóteo, essa carta aqui cheia de exortações e ministérios e tudo mais. Versículo 1 a 7, resumidamente, desse capítulo 5, diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, a moços como a irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Não repreendas ao homem idoso. Não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como a pai. Não é que não se deve exortar, mas deve-se fazê-lo como a pai. Aqui existem algumas coisas que devem ser consideradas. O que era um homem idoso no mundo antigo e o que se torna hoje em dia a idade avançada. O que se tornou a idade avançada. Qual a simbolização atual da idade avançada e qual era no tempo em que essas palavras foram escritas? Porque o mundo antigo tinha uma consideração diferente do que temos hoje em dia em relação ao homem idoso. Nós lemos, por exemplo, que Ló estava na porta da cidade com outros homens idosos, quando Abraão foi lá chamá-lo, porque aquela cidade ia ser destruída. O que Ló estava fazendo lá, na porta da cidade? Com outros homens idosos. Será que estavam jogando dominó, jogando baralho, truco? Estavam julgando a cidade. Porque no mundo antigo, os juízes da cidade eram os homens idosos. Pelo quê? Pelo pressuposto do bom senso e da sabedoria própria da idade avançada. Porque, naturalmente, as coisas acontecem assim. É como se a juventude fosse, por assim dizer, a dispensação do corpo, das emoções, da adrenalina, e já a maturidade fosse a dispensação do bom siso, do conhecimento, da sabedoria, da experiência, isso de uma maneira natural. O mundo antigo, de certa forma, arranjava-se, estruturava-se seus valores a partir disso com relação ao idoso e com relação aos jovens. Mas houve aí, como é que eu vou dizer, a partir dos anos 50, uma certa rebelião da juventude, rebelde sem causa e tudo mais, que trouxe mudanças nisso, porque esse tipo de arranjo social era, de certa forma, moeda corrente no mundo até mais ou menos anos 50, quando começou a haver um tipo de rebelião de juventude e houve um certo deslocamento de valores, com perdas e ganhos no processo. Por que eu digo com perdas e ganhos no processo? Porque há uma dinâmica maior, um diálogo melhor entre as gerações agora do que havia antes. Antigamente era mais estruturado, era o pai, o chefe da família, e a mulher e os filhos simplesmente obedeciam ao chefe da casa. E Paulo, quando escreve, de certa forma, ele dialoga com esse tipo de arranjo ainda, onde os pais decidiam até com quem os filhos e as filhas se casavam. Então havia uma rigidez assim, estrutural como é que eu vou dizer, nesse conjunto de valores de família, que eram assim naquela época. Agora, por mais que tenha começado com uma certa rebelião da juventude, o fato é que há um diálogo maior ou melhor entre marido e mulher, entre pais e filhos. Então houve uma certa quebra de hierarquia nesse sentido, que não necessariamente possa romper com valores. Mas o fato é que, nesse processo também houve perda de valores. Se houve um ganho no sentido de uma dinâmica dialógica melhor entre gerações, houve também perda no sentido assim, de não haver mais essa consideração que havia antes com os idosos. Houve perda nesse sentido. Hoje em dia, por exemplo, é comum, no ônibus, o jovem não se levantar para dar lugar para o idoso. Isso acontece, é banal isso. E há uma certa linguagem assim pejorativa com relação à idade, e que mesmo pessoas de certa idade se deixam levar. Eu, por exemplo, já uma vez chamei um homem idoso de senhor e ele se ofendeu. Ao invés de se sentir respeitável, se sentiu ofendido. Senhor é aquele que está no céu. Foi essa a resposta que eu ouvi. Não quer que te chame de senhor? Tá bom, paciência. Estou respeitando os cabelos brancos, mas você não reconhece isso? Paciência. Então, às vezes, por parte das próprias pessoas idosas,
A perda desses valores também, valores que denotam respeito com pessoas de idade. O problema é que há, infelizmente, diferença entre respeito e respeitabilidade. Há idosos que querem respeito e são respeitosos, e há idosos que não querem respeito, que se ofendem se forem respeitados. Curiosamente, acontece isso hoje em dia. E tudo que se fala hoje em dia de idade se fala de uma maneira jocosa, se fala de uma maneira assim, como é que eu vou dizer, meio que um sarro até mesmo assim. Então as pessoas querem parecer jovens, as pessoas esticam a cara, fazem plástica, querem parecer jovens. Então é claro que se a juventude é dessa forma glorificada, os valores da ancianidade são perdidos a reboque disso. E isso muitas vezes, infelizmente, partindo dos próprios idosos. Eu me lembro uma vez que eu vi uma pessoa idosa falando, no meu tempo não era assim, uma pessoa idosa falando isso. E eu olhando e fazendo as contas e pensando comigo, poxa, mas esse senhor está falando isso. Mas a geração dele não era justamente aquela geração dos jovens que amavam os Beatles e os Rolling Stones e não confiava em ninguém com mais de 30, que tinha como tripé ideológico sexo, drogas e rock and roll. Os jovens de hoje em dia são melhores do que os jovens daquele tempo. E essa parte do respeito pode ainda ser exercida por jovens de hoje em dia com muito mais equilíbrio, até com muito mais diálogo com os pais do que havia nessa primeira geração de rebelião que causou essas distorções que vemos hoje em dia. O fato é que aqui Paulo escreve ao jovem Timóteo como escreveria um jovem hoje em dia, que tratasse os idosos como seus próprios pais, as idosas como suas mães e as moças como se fossem suas irmãs, com toda a pureza. Porque o Evangelho traz o melhor da estrutura social na forma de seus valores. E isso é atemporal. Como eu disse antes, o jovem tendo mais diálogo com as gerações, tendo mais diálogo com seus pais, pode hoje em dia, melhor ainda do que na época de Paulo, ser sal e luz, justamente por aquilo que tem se perdido de valores nas gerações atuais. Porque os valores do Evangelho tendem à construção e estruturação social, e não à desconstrução, como é próprio, infelizmente, da filosofia comum hoje em dia, que é o marxismo cultural. Se tiver algum marxista me ouvindo e quiser discutir isso comigo, esteja à vontade. Mas, infelizmente, a predominância de um pensamento marxista é que trouxe toda a rebelião e toda a desconstrução, tanto em relação ao feminismo, quanto em relação à juventude. Tudo isso veio, de alguma maneira, a revolução sexual, tudo isso veio a reboque de pensamentos marxistas e anarquistas. Desconstrução social. O evangelho praticado por um jovem como Timóteo, praticado por um jovem hoje em dia, aprimora e sustenta valores de sempre das estruturas sociais, em relação ao idoso, em relação às moças, em relação às idosas. Por isso que Paulo diz, prescreve essas coisas, porque o sal e a luz são manifestos em posturas e valores. E o jovem hoje em dia pode ser sal e luz justamente por aquilo que, tendo havido sido distorcido, pode também ser aprimorado na forma de seu testemunho e na forma de se relacionarem com faixas etárias hoje em dia. Os valores de sempre são os valores do Evangelho, atemporais e sempre trazendo em seu bojo salinidade, estruturação e renovação entre gerações. Também continuando aqui no versículo 8 a 16, Paulo está exortando a Timóteo nisso tudo. Tá bom? 8 a 16, versículo 8 a 16, resumidamente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que os descrentes. Não seja inscrita a viúva que contenha menos que 60 anos de idade. Seja recomendada por testemunho de boas obras, lavada os pés aos santos, socorrida a tribulados, exercida hospitalidade. Mas rejeita as viúvas mais jovens. Quero que as viúvas mais jovens sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião de maledicência. Se algum crente tem viúvas em casa, socorre-as e não fique sobrecarregada a igreja. Qual era a condição das viúvas naquele tempo? Qual era o risco das viúvas naquele tempo? Desde sempre a palavra de Deus exorta o povo, o seu povo, o povo de Deus, a que cuidem dos desfavorecidos,
Os tais valores sociais são valores de sempre na palavra de Deus. De socorro das viúvas, de socorro das pessoas que não têm aio, não têm apoio, não têm familiares que lhe cuidem. E nesse tempo, Paulo está falando a Timóteo, Paulo que é jovem e que, apesar disso, exerce autoridade na igreja, como presbítero, como autoridade, ele constitui presbíteros. Então, Paulo escrevendo a esse jovem Timóteo, ele diz que na organização da igreja, as mulheres, as viúvas sejam amparadas pela igreja, no caso de pessoas que vão servir a igreja no ministério do tipo de diaconia. Porque o que a igreja fazia? Quando uma mulher enviuvava, se a mulher tinha esse antecedente aqui, de cuidar, se a mulher viúva tinha esse antecedente, ela poderia ser inscrita e exercer perante a igreja um tipo de diaconia. E aí ela servia a igreja como mulheres serviam antes, como nós lemos lá nos evangelhos, que algumas mulheres piedosas ajudavam Jesus, os apóstolos, com seus bens, com seus haveres, e ajudavam os apóstolos, era um ministério de apoio. Isso já acontecia lá no tempo de Jesus, algumas mulheres faziam isso. É mencionada a Susana, a Joana, Maria e outras mulheres que faziam isso. Então, isso se perpetuou como um tipo de ministério de apoio na igreja primitiva. Agora, a exortação mais geral de Paulo é que as pessoas cuidem dos seus. Se as pessoas têm viúvas em casa, devem ser cuidadas por pessoas da própria família. Porque o cuidado de pessoas e família são valores que devem ser exercidos primeiro como família e depois na igreja. Porque a família é o termostato social de sempre. A família é a base da sociedade e a família é o termostato social. Tanto que, quando nós lemos lá o discurso escatológico de Jesus, o discurso de Jesus sobre as coisas que iam acontecer antes de sua vinda, um dos fatores mais assim, como é que eu vou dizer, mais sintomatológicos, um dos sintomas assim, mais evidentes do tempo do fim, é justamente os pais se voltando contra os filhos se voltando contra os pais. É um dos sintomas do fim. Um dos aspectos mais sintomáticos da proximidade do fim. Desagregação familiar. Pessoas que perdem o afeto natural, não têm misericórdia. Então, Paulo diz que isso é grave, inclusive, biblicamente isso é grave. Honrar pai e mãe é um mandamento de sempre nas Escrituras. Então, a família deve cuidar dos genitores. Os pais, quando têm certa idade, devem ser cuidados primeiro pela família. Agora, se não houver família, então aí essas viúvas podem ser inscritas como obreiras, mas com esse requisito aqui. As viúvas com mais de 60 anos, não pode ser uma viúva aí de 30, 25 anos, vamos ver por quê já, que seja recomendado pelo testemunho de boas obras, lavados os pés dos santos, socorridas atribulados, exercido hospitalidade, enfim. Mulheres que já anteriormente se destacavam por essa assistência. Não é que agora vai ser escrito qualquer pessoa simplesmente por critério único e exclusivamente de necessidade. Não é isso. Inclusive, se essas mulheres devem ser, inclusive, ser socorridas por seus familiares em primeiro lugar. Porque a mulher perdeu o marido, sim, mas não tem filho. Essa viúva não tem filhos, então os filhos é que devem cuidar delas. Se falta o marido, são os filhos. Agora, se não tem quem a cuide, então, aí sim, sejam inscritas mulheres com todos os requisitos, mais de 60 anos e com todos esses antecedentes de boas obras. Com relação às viúvas jovens, o que Paulo recomenda? Vão casar de novo, que ganham mais. Vão casar de novo. Por quê? Porque se elas são inscritas, elas podem, nessa obra, no caso, elas podem se tornar ociosas muitas vezes, ter aquele comportamento próprio de pessoas imaturas, de jovens imaturas. Então é melhor que as viúvas jovens se casem, cuidem bem da sua família e não deem ocasião de maledicência ao adversário. Então todos esses critérios são critérios relacionados à boa vida social da igreja e aquilo que é de responsabilidade da família. Porque a palavra de Deus traz valores que devem ser exercidos primeiramente em família. É por isso que sempre nas cartas de Paulo vai aparecer exortações a pais, a mulheres, a filhos,
E aqui dentro das estruturas de ministério, de diaconia, em toda a sua abrangência, também traz esses valores, mas sempre com a ressalva das coisas que devem ser exercidas primeiro em família, só depois vir para a igreja, para que a igreja não fique sobrecarregada, enquanto que as famílias se tornem omissas do seu cuidado que devem ter. Tá? Toda essa preocupação existe, então, com Paulo. Preocupações e critérios com relação a essas coisas. No versículo 17 a 21, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem. Pois a Escritura declara, não amoldasse o boi quando pisa o trigo, e, ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceite denúncias contra os presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Os presbíteros que presidem bem. Aqui, mais ou menos, quero repetir apenas assim, a questão da nomenclatura ministerial. Os presbíteros aqui são o quê? São os apóstolos, são os pastores, são os mestres, são os profetas, essas pessoas aí. Apenas que o nome desses ministérios, na sua esfera de governo, é presbítero. Porque a igreja era governada por um presbitério que se desdobrava em ações ministeriais específicas, daí apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. É um corpo diretivo que exerce ministério. Então, quando Paulo fala presbítero, aqui ele não está especificando o que esse presbítero é em sua ação ministerial específica. Esse presbítero aqui pode ser um pastor, pode ser um mestre, pode ser um apóstolo, pode ser um evangelista e assim por diante, um profeta, e vai embora. Eu quero só fazer essa ressalva. Essas pessoas, nos antecedentes das cartas de Paulo, já a Coríntios, já 1ª e 2ª Coríntios e outras cartas, ele já fala da questão do sustento do ministério. Pessoas que são separadas para cuidar do rebanho, em ministério específico, mas dentro de um exercício de governo. Daí a palavra presbítero como superintendente ou supervisor. Então, nas cartas anteriores, Paulo já trata bastante disso. Eu não quero, assim, me deter sobre isso, porque já falei disso em outras cartas. Questão dos honorários, do salário e do sustento do ministério, tá? Que a igreja deve ter na forma de dízimos e ofertas. E Paulo justifica essa manutenção como um direito já antigo. Não é que isso começa a ser agora. Porque Paulo cita as Escrituras. Cita Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7. Então, esses valores de sustento do ministério são valores que já eram exercidos lá em Israel com relação aos sacerdotes, com relação aos levitas e toda aquela estrutura de culto que tinham pessoas separadas para isso. Então, os dízimos daquela época já sustentavam esses ministros e continuam sustentando agora o presbitério, no caso. Tá? E aqui eu quero dizer novamente que as distorções que existem nesse caso não são base bíblica para nada. Porque, é claro, nós temos falado já, há abusos disso. Há pastores milionários, há pastores mercenários, há pastores que estão, assim, abusando desse direito. Mas, biblicamente, o sustento do ministério não passa por essas coisas. Apenas que o Senhor, a seu tempo, julgará tudo isso. Não se preocupe quanto a isso. Tá? O bíblico com relação a isso é: apartai-vos dos maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros. Então, nenhuma ovelha tem a obrigação de sustentar ou se colocar debaixo de obreiros fraudulentos. Esses obreiros fraudulentos devem ser evitados, não amparados. Então, de novo, vou citar aqui. As relações de Davi com Saul não são base para que as pessoas sustentem maus obreiros ou se coloquem debaixo de maus obreiros. As relações de Davi com Saul não são base, porque muitas vezes as pessoas justificam pastores assim que não são honestos, que não são exemplo para o rebanho, baseado nas relações de Davi com Saul. Não posso tocar no ungido do Senhor. Não precisa tocar no ungido do Senhor. Mas desde que Paulo fala, acautelar os maus obreiros, então não se coloque debaixo de líderes que não são uma boa cobertura espiritual para a sua vida. O seu pastor é fraudulento? O seu pastor é enganador? O seu pastor não é um homem que ora, que busca o Senhor? Evita-o e vai para outra igreja, porque há bons obreiros, há obreiros recomendáveis também. E nenhum ovelha tem obrigação de se colocar debaixo de uma liderança baseado em Saul e Davi. Aquele é outro caso.
Tá bom? Então, essas são exortações das Escrituras. Não estou inventando nada aqui. Não estou também irresponsavelmente atacando a líderes da igreja, como alguns fazem. Porque há responsabilidade envolvida nisso. Vamos ver depois disso, tá? Antes eu quero dizer o seguinte, uma questão assim, secundária em relação à passagem, ou aquilo que a passagem está dizendo, mas que é interessante, que é a questão da menção das Escrituras. Tá? Não é a questão principal desse texto, mas eu quero ressaltar isso aqui. A Escritura declara, aí Paulo cita Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7. Essas passagens falam disso. A passagem que Paulo menciona aqui, não amordaça o boi quando pisa o trigo. Isso está em Deuteronômio 25:4. Agora, essa outra escritura, o trabalhador é digno do seu salário, está em Lucas 10:7. O que nós vemos aqui? A questão da canonicidade das escrituras, porque Paulo cita o Evangelho de Lucas, nesse tempo, já como escritura. Então, o Evangelho de Lucas já é escritura para Paulo. Então, nós vemos assim que a canonicidade da Bíblia, ela é um processo. Pedro fala, por exemplo, mencionando Paulo, Pedro cita Paulo como escritura também. Lá em 1 Pedro, pena que eu não citei aqui a passagem, mas Pedro menciona Paulo como escritura também. Então, a questão da canonicidade das escrituras como um processo que já havia começado lá no tempo dos apóstolos. Agora nós temos a palavra de Deus completa, por assim dizer, um cânon fechado. Mas é um processo. Tá? Quero falar mais sobre isso numa outra ocasião, tá? Porque não é assim a ênfase dessa passagem. Quero apenas ressaltar essa questão, até de certa forma curiosa aqui, para entendermos melhor sobre a questão das Escrituras como palavra de Deus. E esse ponto quero enfatizar aqui. Escritura como palavra de Deus. E o processo de sua canonicidade, que já tem começado na época dos próprios apóstolos. Um escritor que, por assim dizer, não morreu ainda, mas que os escritos dele já são considerados sagrados e de norma para a igreja, com inspiração divina. Depois Paulo fala assim, voltando aqui no ponto aqui, não aceite denúncias contra os presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, não é leviano que se acuse um presbítero, um pastor de alguma coisa. Quando eu digo aqui que uma ovelha não tem o dever de submeter a pastores fraudulentos, eu estou citando as Escrituras, eu estou citando o que Paulo diz como norma. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, acautelai dos maus obreiros, isso é a exortação de Paulo. Então, um pastor escandaloso, um pastor fraudulento, um pastor desonesto, um pastor que não vigia, não ora, não cuida do rebanho, esse é um obreiro fraudulento. Esse é um mau obreiro, do qual se deve evitar. É bíblico que uma ovelha se afaste de um pastor que não é um pastor assim recomendável para a supervisão ou o pastoreio de uma outra pessoa que aí sim ele possa confiar e ter sobre si como cobertura. Isso é bíblico, não estou sendo leviano falando isso. Estou mencionando apenas as Escrituras. Por outro lado, uma denúncia feita contra um obreiro deve ser baseada em 2 ou 3 testemunhas. Uma denúncia contra uma liderança deve ser baseada com 2 ou 3 testemunhas, deve ser bem fundamentada, porque também não é algo assim que se deva tratar levianamente. O caso é sério. Um príncipe do povo lá no Antigo Testamento devia ser julgado com esse mesmo critério. Uma liderança não deve ser desnudada e exposta levianamente, como muitos estão fazendo hoje em dia, distorcendo o próprio sentido de autoridade espiritual. Isso tudo não é bíblico. Então, vamos ter critério com as coisas com relação a isso. Tá? Vamos ter critério. Existe o bíblico sobre esse ponto e existe o exagero. E para nós, a exortação bíblica é ter boa consciência sobre essas coisas. Não se deixar levar pela enganação, pela tapiação pura e simples, mas também não se deixar levar pelo exagero, por aquilo que extrapola os limites bíblicos de um critério maduro sobre esse mesmo ponto. Tá? Que isso fique bem claro para nós. Continuando aqui, no final, né? Finalizando aqui a carta, esse capítulo. Versículo 21 a 25, resumidamente. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Os pecados de alguns são notórios.
Outros só se manifestam, outros só se manifestam mais tarde, só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, as boas obras se evidenciam e, quando não, assim não seja, não podem ocultar-se. Um primeiro ponto aqui, não imponha precipitadamente as mãos. É coisa séria a ordenação de liderança, é coisa séria. Essa ordenação não deve atender a uma agenda de influência, ou uma agenda política, ou interesses políticos, ou influência, pura e simplesmente. Pessoas que são ungidos pastores por interesses, pessoas que são ungidos pastores por influência, por lobby, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, essas coisas acontecem. Pastores ungidos por interesse, pastores ungidos por lobbies familiares, lobbies de influência, lobby financeira, essas coisas não poderiam acontecer. Discernimento da vontade de Deus deve ser a norma. Discernimento de quem Deus está levantando, de quem Deus está colocando. A liderança da igreja deve ter a responsabilidade de estar se renovando, ungindo novas pessoas, impondo a mão em novas pessoas, mas com responsabilidade. Uma coisa ou outra é exagero. Infelizmente acontece isso. Em Oséias 8,4, por exemplo, há uma repreensão de Deus contra os líderes que ungiam e colocavam pessoas em liderança que Deus nem fazia ideia de quem eram. Não consultavam o Senhor para fazer isso. Constituíram líderes, constituíram príncipes, e eu não soube. Essa é a repreensão de Deus. Não passou pela aprovação divina, não passou por oração, não passou por jejum, apenas colocaram as pessoas lá. Isso Israel fazia com relação à sua liderança. A igreja não deve cometer o mesmo erro, menos ainda com relação a pessoas que são colocadas sobre a casa de Deus. A responsabilidade é ainda maior. A casa de Deus é viva coluna e baluarte da verdade. Tudo é mais responsabilidade, tudo envolve maior responsabilidade quando se trata da casa de Deus. Quando se trata da casa de Deus. Não te torne cúmplice dos pecados de outrem. Porque a pessoa que é ungida segundo interesse, que depois vai fazer coisa errada, que depois ele vai ampliar o mal na igreja. Ele vai ampliar tudo aquilo que, infelizmente, é o joio do diabo no meio da igreja. Infelizmente. Infelizmente. Isso acontece. Pessoas ungidas por interesse, pessoas ungidas por lobby, ou pessoas que não são colocadas por interesse, ou pessoas que não são ungidas porque não interessa de uma outra maneira, não interessa financeiramente, não interessa para uma auto-perpetuação de liderança, porque às vezes as pessoas não são ungidas porque os pastores não querem concorrência, muitas vezes. Não querem pessoas que vão se destacar, enfim. A ausência de unção ou a má unção serão julgados pelo Senhor no seu devido tempo. Jesus passou a noite inteira para ungir os 12 apóstolos. Mesmo assim, havia um Judas no meio deles. Mas faz toda a diferença do mundo se fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, com discernimento, oração e jejum, ou se fazemos segundo aquilo que nos convém e nos interessa. Faz toda a diferença do mundo. E o supremo juiz, que é o Senhor Jesus, julgará todas essas coisas. Paulo diz aqui depois, olha, os pecados alguns são notórios, outros só mais tarde se manifestam. As coisas que as pessoas fazem de mal, às vezes é aparente, às vezes é oculto, mas de qualquer maneira, as consequências do mal vão aparecer em algum ponto. Não importa que no começo isso é oculto, não importa se aquele mau obreiro não parece que é mau obreiro, não importa se aquela má ação parece ser uma boa ação. De alguma maneira, as suas consequências vão se manifestar. O mal tem o seu curso e suas consequências são inevitáveis da igreja. Infelizmente, isso aqui é até uma coisa assim, que tem maior gravidade na esfera da liderança, mas que é, infelizmente, uma coisa geral. Por outro lado, as boas obras se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Sim, há boas notícias também. Por outro lado, as boas obras se evidenciam. O bom obreiro, a boa ovelha, ela é evidente. E quando não é evidente, de alguma maneira, vai também se manifestar. Porque os frutos do ministério são frutos daquilo que Deus quer como fruto. Que muitas vezes não coincide com aquilo que nós esperamos, não coincide com aquilo que são nossas expectativas e o nosso querer. Então, muitas vezes, aquilo que Deus quer como fruto
é diferente das nossas expectativas. Mas isso vai aparecer. Quando Paulo exorta e diz, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Então, aquilo que fazemos como obra de Deus, muitas vezes tem o tempo próprio de maturação. E vai aparecer também. E vai aparecer também. E vai ser uma bênção. E vai abençoar pessoas. E principalmente vai ser segundo a vontade de Deus em seu modo de frutificação. Que o Senhor nos dê assim, uma boa consciência com relação a essas coisas. E principalmente as pessoas que estão labutando a obra de Deus. Que não desanimem e que esperem no Senhor para que a verdadeira frutificação se manifeste a seu tempo, segundo a vontade de Deus, ainda que nos doa, que não corresponda às nossas expectativas. Amém? Deus abençoe, irmãos.